tornar-se um Bodhisattva. Venerável Mestre Siggyun. Frequentemente, ao falar sobre os Bodhisattvas, pensamos imediatamente nas estátuas de barro ou madeira às quais prestamos os nossos respeitos nos templos, ou evocamos imagens de pinturas ou esculturas que vimos desses indivíduos iluminados. A maioria das pessoas pensa nos Bodhisattvas como divindades que têm muitos poderes sobrenaturais e que são místicos, além do alcance da visão humana. Pensamos nos Bodhisattvas como seres que têm o toque de Midas, que são capazes de comandar o vento, a chuva e podem trazer-nos riqueza. Na verdade, os Bodhisattvas não são divindades que estão acima de nós ou além da nossa compreensão. A presença do Bodhisattva não está distante, mas bem aqui presente entre nós. Os Bodhisattvas não são ídolos a quem fazemos oferendas e prestamos respeito. Um verdadeiro Bodhisattva pode ser encontrado entre nós, pois um verdadeiro Bodhisattva é alguém rico em compaixão e mais sincero em libertar todos os seres sencientes dentro dos 6 reinos da existência. Ao longo da história, houve muitos exemplos de homens e mulheres que realmente viveram no espírito de um Bodhisattva. Por exemplo, o mestre Oyin, da dinastia Ming, era um dos 4 mestres célebres da época, conhecido pela sua estrita observância dos preceitos. Embora fosse um biksu bem cultivado e uma figura-chave no budismo chinês, não se considerava um biksu. Ao invés disso, ele considerava-se Bodhisattva. Mais recentemente, há o exemplo do mestre Taisho, conhecido pela sua compaixão e dedicação em revitalizar o budismo chinês. Ele disse uma vez sobre si mesmo: "Eu não sou um biksu, nem me tornei um Buda. Ao invés, espero ser chamado de Bodhisattva. Assim, podemos ver que é mais aceitável chamar alguém de Bodhisattva do que tratar alguém como um biksu." Há também o exemplo contemporâneo do mestre Seang, que jurou que, como testemunho da sua realização, o seu corpo físico não pereceria após a morte. Quando ele estava vivo, ele gostava de ser tratado como um Bodhisattva. Após a sua morte, o corpo, de fato, não pereceu e ainda é mantido em xixi para que as pessoas prestem respeito. Para honrar o seu desejo, ele é chamado de Seang Bodhisattva, o que significa que ele é um Bodhisattva de compaixão e pode transportar-nos através do mar do sofrimento. A partir dos exemplos acima, podemos ver que todos podemos tornar-nos Bodhisattvas, desde que tenhamos o compromisso de procurar o caminho de Buda e libertar todos os seres. De fato, descrevemos qualquer pessoa que tenha assumido esse compromisso como um Bodhisattva com determinação inicial. Entre os budistas leigos, chamamos os budistas anciãos de Bodhisattvas seniores e aqueles que são novos na religião, Bodhisattvas com nova resolução. Os budistas leigos também se referem um ao outro como este e aquele Bodhisattva. O termo Bodhisattva não se limita a indivíduos iluminados cujas estátuas vemos nos templos. De fato, abordamos todos aqueles que estão determinados a embarcar no caminho de Buda como Bodhisattvas. O mestre Taisho disse uma vez: "Uma pessoa verdadeiramente cultivada é, de fato, um Buda." O que isto significa é que, para alcançar a perfeição de um Buda, é preciso primeiro começar o cultivo como pessoa. De fato, os ensinamentos budistas do veículo humano são tão aplicáveis a nós quanto aos Bodhisattvas. Com determinação, qualquer um de nós pode tornar-se um Bodhisattva. Mencius certa vez fez uma observação semelhante. Por mais honroso que o imperador Shun fosse, por mais que eu fosse, qualquer pessoa determinada também o é. Claro que existem muitos estágios de desenvolvimento do Bodhisattva. Existem os 10 estágios da fé, os 10 estágios de prajna, as 10 linhas de atividades para o bem-estar universal dos outros, as 10 transferências de méritos e a consecução dos 10 méritos. Esses estágios constituem os primeiros 50 dos 52 estágios de um Bodhisattva em direção ao estado de Buda.
Após esses 50 estágios, é alcançada a iluminação. O Bodhisattva Avalokitesvara e o Bodhisattva Manjushri são exemplos desse estágio. O desenvolvimento de um Bodhisattva não é diferente de passar pelo nosso sistema educacional. Embora os alunos do ensino básico, secundário e superior sejam todos chamados de estudantes, eles diferem no nível de conhecimento adquirido. O nosso objetivo é fazer uma certa quantidade de progresso no nosso desenvolvimento como um Bodhisattva. Mas então, como nos movemos através dos estágios do Bodhisattva? Capítulo 1. O caráter do Bodhisattva, altruísmo e compaixão. O desenvolvimento da fé religiosa exige uma disposição religiosa. Os elementos-chave do desenvolvimento do Buda num indivíduo totalmente iluminado são a sua compaixão, amor e bondade por com todos os seres. Da mesma forma, o que faz um arhat? Um arhat é a sua inclinação para a paz do nirvana, enquanto ele evita a existência mundana. Como todos somos diferentes em caráter e disposição, alguns de nós são amigáveis e generosos, enquanto outros são distantes e reclusos. É bom saber que tipo de pessoas estão mais inclinadas a se tornarem bodhisattvas. Para responder a isso, deve-se primeiro entender o caráter de um bodhisattva. Duas palavras descrevem melhor o caráter de um bodhisattva: altruísmo e compaixão. O altruísmo e a compaixão trabalham de mãos dadas. Com o senso de altruísmo surge a sensibilidade da compaixão, e do espírito da compaixão surge a sabedoria do altruísmo. Vamos primeiro entender o significado incorporado da palavra bodhisattva. Esta é uma palavra sânscrita composta de duas partes. A primeira parte bodhi significa iluminação, enquanto a segunda parte sattva refere-se a qualquer ser senciente. Assim, se analisarmos o termo bodhisattva, ele incorpora a iluminação e sensibilidade e significa um ser senciente com a mente para a verdade. Existem dois aspectos no termo iluminação e sensibilidade. Primeiro, fala do compromisso e da dedicação em procurar a iluminação, por outras palavras, os próprios esforços para alcançar a sabedoria suprema. Assim, também descrevemos um bodhisattva como alguém que procura o caminho. Segundo, o termo iluminação e senciência fala da devoção em trazer iluminação a todos os seres sencientes, por outras palavras, esforços para o benefício de todos. Essa é a manifestação da compaixão e explica por que também descrevemos um bodhisattva como alguém que liberta seres sencientes. Assim, podemos ver que um bodhisattva incorpora, por um lado, o espírito arhat de transcender o mundo e procurar a verdade suprema e, por outro lado, a compaixão e zelo de Buda em querer libertar todos os seres sencientes. De facto, um bodhisattva é aquele que procura o caminho de Buda e liberta todos os seres, um praticante esclarecedor que encontra satisfação na satisfação dos outros. Quando pensamos nos bodhisattvas, inevitavelmente pensamos na sua bondade e compaixão. Como os arhats, os bodhisattvas esforçam-se para praticar a libertação. Ao contrário dos arhats, os bodhisattvas são ricos na sua grande bondade e compaixão. Quando os bodhisattvas testemunham nosso sofrimento, as suas chamas de compaixão são acesas e prometem ajudar-nos a nos libertar do sofrimento. Isso contrasta com os arhats, que desenvolvem antipatia pela existência mundana quando veem os conflitos do mundo e o sofrimento do renascimento. Os arhats, portanto, estão focados em alcançar a libertação e entrar no nirvana. Na literatura budista, comparamos os bodhisattvas com os grandes veículos que podem transportar seres sensíveis através do mar do sofrimento, enquanto os arhats são frequentemente descritos como veículos pequenos, disponíveis apenas para uso pessoal. Embora os objetivos dos bodhisattvas e arhats sejam semelhantes, eles diferem na sua abordagem. A diferença está na compaixão dos bodhisattvas, que dá aos budistas a sua empatia pela dor dos outros.
A compaixão é, de fato, a fonte de energia que confere aos Bodhisattvas a força para praticar o espírito Mahayana de alcançar satisfação por si mesmo através da satisfação de outros. O que é, então, compaixão? Os sutras descrevem a compaixão como o fundamento do Dharma. É através da compaixão que Buda ensinou o Dharma por mais de 40 anos, deu mais de 40.000 palestras sobre o Dharma e deixou-nos os numerosos ensinamentos do Tripitaka. A partir daí, podemos ver o enorme significado da compaixão. Existem dois aspectos da compaixão: bondade e simpatia. Bondade amorosa refere-se à partilha da alegria, alegria celestial, alegria meditativa e alegria do nirvana, e simpatia refere-se à remoção da dor, a dor indescritível de renascer nos três reinos de sofrimento, de animais, fantasmas famintos e inferno. Com uma grande bondade amorosa, os Bodhisattvas curam-nos das nossas doenças. Com grande simpatia, os Bodhisattvas entendem a nossa dor. Essa forma de grande compaixão é marcadamente diferente e é um passo além das emoções de amor e carinho com as quais estamos familiarizados. É muito mais profundo em significado e muito mais abrangente. A compaixão que os Bodhisattvas têm pelos seres sencientes pode ser descrita como uma mistura do severo amor paternal e do terno amor maternal que os nossos pais têm por nós, sempre disponíveis e dispostos a se sacrificar pelo nosso bem-estar. A grande bondade e compaixão dos Bodhisattvas podem ser comparadas ao calor do sol que está disponível a todos sem discriminação. A sua compaixão é ilimitada, pois ouvem todos os nossos pedidos sem reservas. Com grande sabedoria e compaixão, os Bodhisattvas adaptam a sua ajuda às nossas diversas situações, à medida que nos guiam através do mar do sofrimento. O melhor exemplo de um Bodhisattva é, obviamente, o grande e compassivo Bodhisattva Avalokitesvara, cuja compaixão e bondade são universalmente conhecidas. Com grande compaixão, o Bodhisattva Avalokitesvara fez os 12 grandes votos de ajudar todos os seres sencientes a atravessar o mar do sofrimento. Quando pedimos ajuda e orientação ao Bodhisattva Avalokitesvara, ele manifesta-se de diferentes formas para nos ajudar, independentemente de onde estamos. Com base na situação e na necessidade, o Bodhisattva Avalokitesvara manifestou-se como um ser celestial, como mulher e como criança. O Bodhisattva Avalokitesvara foi visto a carregar uma cesta com peixes, a montar um dragão, a viver entre bosques de bambu e a segurar um ramo de salgueiro. De facto, costumamos usar o termo as 32 manifestações do Bodhisattva Avalokitesvara para descrever as muitas manifestações do Bodhisattva Avalokitesvara que vêm em nosso auxílio durante os tempos de crise. Essa capacidade de se manifestar de diferentes formas, dependendo da situação, é um resultado direto da grande e altruísta compaixão do Bodhisattva. Dando um passo adiante, o outro lado da compaixão é o altruísmo. Nos corações e mentes dos Bodhisattvas, não existe um eu, apenas seres sencientes. Independentemente do que precisamos, seja dinheiro, propriedade ou até a vida, os Bodhisattvas voluntariamente dão-nos sem reservas. No Sutra Jataka, um sutra sobre as vidas anteriores do Buda, há uma história sobre uma época em que Buda cultivava-se para ser um Bodhisattva. Nesta vida em particular, o Buda também nasceu como príncipe. Um dia, quando viajava na floresta com 2 dos seus irmãos, viu debaixo de um penhasco uma mãe tigre que acabara de dar à luz 7 filhotes. Por causa do esforço excessivo, a mãe tigre ficou tão fraca que a sua vida estava pendente na balança. Enquanto isso, os filhotes choravam para serem amamentados. Quando o príncipe viu como a situação era triste, a sua compaixão surgiu. Nele decidiu sacrificar a sua vida para salvar a vida da mãe tigre. Ele distraiu seus 2 irmãos e pulou para a mãe tigre para que ele pudesse oferecer-se como refeição para ela.
A mãe tigre era, no entanto, tão fraca que nem sequer tinha forças para se alimentar dele. Ansioso para salvar a tigresa, ele usou uma lâmina afiada de casca de bambu para cortar sua própria garganta. Com sangue a jorrar e desrespeitando a sua própria dor, o príncipe rastejou lentamente para o lado da mãe tigre para que ela pudesse beber o sangue dele. Ao desistir da sua vida, ele foi capaz de salvar a vida da mãe tigre e dos seus filhotes. No Sutra Jataka, há outra história sobre outra vida do Buda quando ele era rei. O rei amava os seus súditos e era muito generoso com o povo. Estabeleceu postos em todo o país para prestar socorro a quem precisasse. Houve até um incidente quando tentou salvar a vida de um pombo cortando um pouco da sua carne para alimentar um falcão. A compaixão permitiu ao príncipe esquecer os seus próprios medos e desistir da sua própria vida pelo bem dos outros. Com compaixão, os bodhisattvas realizam muitos atos altruístas para os seres sencientes. Por causa da rica compaixão que os bodhisattvas têm pelos seres sencientes, eles perdoam muito as nossas loucuras e erros. Eles estão tão dispostos a fazer sacrifícios sem consideração por si mesmos que chegam ao ponto de abnegação. Sem arrependimentos e medos, os bodhisattvas praticam a sua grande compaixão, como no ditado: pelo bem dos seres sencientes, estou disposto a participar de qualquer coisa. O Sutra de Lótus diz: com a força da grande compaixão, os bodhisattvas libertam todos os seres sencientes que sofrem. Os bodhisattvas, que passaram por numerosos kalpas de cultivo, já cortaram todas as ilusões e alcançaram a vida pura. Assim, eles poderiam ter entrado no reino pacífico do Nirvana, mas por compaixão pelos seres sencientes, eles decidem permanecer na roda do renascimento para guiá-los através do mar do sofrimento. Eles mostram os métodos do Dharma, giram a roda do Dharma e até prometem renascer nos 3 reinos sofredores para ajudar os seres sofredores desses reinos. Quando Kshitigarbha Bodhisattva viu os seres sencientes a sofrer nas chamas kármicas do inferno, ele questionou-se: se eu não entrar no portão do inferno, quem entrará? Então, prometeu: juro não entrar no estado de Buda até que todos os infernos fiquem vazios. Tal significa que ele, Kshitigarbha Bodhisattva, adiará a realização do estado de Buda enquanto houver um único ser a sofrer no inferno. Do exposto, podemos ver que a compaixão é a causa subjacente para alguém se tornar um bodhisattva. A compaixão dá força aos bodhisattvas para que nos possam ajudar a atravessar o mar do sofrimento. É o fundamento do espírito Mahayana. A compaixão germina da sabedoria do desinteresse e é incrivelmente poderosa e forte. Se todos pudermos ter apenas um pouco do caráter do Bodhisattva, o nosso mundo será um lugar muito melhor, os conflitos diminuirão e a harmonia florescerá. Capítulo 2. A perspectiva do Bodhisattva, Prajna e Sunyata. No capítulo anterior, discutimos a compaixão como a característica distintiva dos Bodhisattvas. Além da compaixão, os bodhisattvas também são muito realizados na área da sabedoria prajna. Quando a compaixão é integrada na sabedoria prajna, ela não será aplicada às cegas sem distinguir o que é certo e o que é errado. Esta é a compaixão que os bodhisattvas têm por nós, seres sencientes. Por exemplo, se partilharmos a nossa generosidade com alguém que é jogador compulsivo, estaremos a fazer-lhe mais mal do que bem. Assim, somente quando a compaixão estiver misturada com a sabedoria prajna, ajudará os outros a fazer o bem. Não devemos confundir compaixão com o amor cego dos pais, que pode estragar uma criança, ou com atos insignificantes de permissividade, que podem incentivar o mau comportamento. A compaixão é como as nossas 2 pernas que nos tornam móveis, e a sabedoria prajna é como os nossos 2 olhos que nos ajudam a distinguir o verdadeiro do falso. Para embarcar no caminho do Bodhisattva, a compaixão e a sabedoria devem complementar-se.
O que, então, é a sabedoria prajna? Esta é a sabedoria que nos permite ver através das diferenças mundanas, como capaz versus inepto, físico versus mental, ou eu contra os outros. A sabedoria prajna é a mente não discriminadora, onde o apego à noção discriminatória de si, de outros objetos, está ausente. Por outras palavras, a sabedoria prajna permite-nos entender o sunyata, vazio, que o eu e o universo são mutuamente interdependentes, que todos os seres sencientes eu são um. Do ponto de vista mundano, o nosso mundo está cheio de diferenças, como alto e baixo, pobre e rico, imundo e puro, ou ignorante e inteligente. Do ponto de vista da sabedoria prajna, no entanto, todas estas diferenças nos fenômenos não existem em sentido absoluto. Elas nada mais são do que o resultado de várias causas e condições. Todos os fenômenos do universo, sejam físicos ou mentais, sejam eles próprios ou outros, não existem por si mesmos, mas como o resultado de uma combinação de muitos fatores. Este é o reino do Dharma da unicidade. Nesse estado de espírito, todas as diferenças são iguais, a verdade e os fenômenos estão integrados. Os Bodhisattvas vivem neste reino de sabedoria prajna. Assim, os Bodhisattvas não olham para os seres sencientes como separados de si mesmos. Seres sencientes são os seus corações e mentes, e os seus corações e mentes são os seres sencientes. As nossas alegrias e tristezas são, de fato, as suas alegrias e tristezas. As nossas jornadas na roda do renascimento também são as jornadas deles. Quando adoecemos, os Bodhisattvas também adoecem. Quando agimos de uma maneira iludida, os Bodhisattvas também sentem a nossa dor. Por causa das suas mentes não discriminatórias, os Bodhisattvas veem os seres sencientes como eles mesmos. Eles manifestam-se contínua e incansavelmente no nosso mundo para nos ajudar a ficarmos limpos dos nossos próprios delírios e purificados do nosso próprio karma. Ao fazer isso, eles alcançam o estado de espírito de purificar o mundo com uma grande compaixão, no qual tudo se torna possível. Com a grande sabedoria da mente não discriminadora, os Bodhisattvas atingem o Bodhi Supremo, iluminação, e habilmente conduzem os seres sencientes ao caminho da iluminação. Com pura e grande compaixão, os Bodhisattvas trabalham diligentemente e efetivamente para libertar os seres sencientes da sua ignorância. A grande sabedoria é benéfica, pois permite que os Bodhisattvas se esforcem pelo estado do Bodhi Supremo. A grande compaixão beneficia os outros, pois motiva os Bodhisattvas a permanecerem na roda do renascimento para ajudar os outros a atravessar o mar do sofrimento. Beneficiar-se é beneficiar os outros e beneficiar os outros é beneficiar-se. Procurar a iluminação é o mesmo que estar disposto a permanecer na roda do renascimento para ajudar os outros e permanecer na roda do renascimento para ajudar os outros é o mesmo que lutar pela iluminação. Os olhos da sabedoria prajna e os pés da compaixão complementam-se e nenhum deles pode faltar. A sabedoria prajna e compaixão são os dois lados de uma moeda. Existem dois, mas há um. Existe um, ainda assim existem dois. Sabedoria prajna e compaixão são o núcleo do princípio do Bodhisattva. Quando os Bodhisattvas cultivam a sabedoria prajna do vazio, eles dão tudo de si mesmos, são profundamente devotos e não hesitarão em desistir das suas vidas como parte do seu cultivo. No Tripitaka da tradição do Sul, há um registro de uma das vidas anteriores do Buda durante o tempo em que o Dipankara Buda estava vivo no mundo. Sakyamuni Buda era então um Brahmane com o nome de Sumedha. Ele era muito gentil e ansioso por aprender o Dharma. Muitas vezes prestava os seus respeitos à joia tríplice, o Buda, o Dharma e a Sangha. Um dia, Sumedha soube que Dipankara Buda iria ensinar na sua aldeia. Ficou encantado e determinado a não perder esta oportunidade de ouvir o Dharma. Ele pensou consigo mesmo:
A estrada que leva a essa vila remota é irregular e traiçoeira. Como posso deixar os pés de uma pessoa sagrada como o Buda de Pankara caminhar por um caminho tão imundo? Com isto em mente, ele tirou as roupas e as usou para cobrir a estrada que o Buda tinha que usar. Também se prostrou no chão e soltou os cabelos para o Dipankara Buda e os seus muitos discípulos Arati caminharem. Com alegria indescritível, ele recebeu o Buda de Ankankara. Quando ele levantou a cabeça e viu o olhar majestoso e augusto do Buda de Pankara, o seu coração estava cheio de admiração e disse: no céu acima e na terra abaixo, nada se compara ao Buda. Nos mundos das 10 direções, também não há comparação. Eu já vi tudo neste mundo, nada é tão grande quanto o Buda. Naquele momento, prometeu ajudar todos os seres sencientes a atravessar o mar do sofrimento e obter o mesmo efeito correto, isto é, a iluminação, como o Buda de Pankara. É por causa da sua diligência e esforço em aprender o Dharma que Sumedha alcançou o estado de Buda, 9 kalpas antes do Bodhisattva Maitreya. O Sutra Astasasrika Prajna Paramita, Sutra dos 8.000 versos de Prajna, registra a emocionante história do Bodhisattva que chora sempre. A essência da história é que o Bodhisattva que sempre chora, sempre se entristeceu com a dificuldade de encontrar um professor virtuoso e sabedor. Ele frequentemente preocupava-se em não ser capaz de ouvir o Dharma e, assim, não ser capaz de crescer em sabedoria prajna. Essa angústia muitas vezes trazia lágrimas aos seus olhos, e era por isso que as pessoas se referiam a ele como o Bodhisattva que chorava sempre, ou o chamavam de Bodhisattva sempre triste. Na verdade, ele viajou por toda a parte para encontrar o professor certo que poderia lhe ensinar o que não sabia. Certa vez, aprendeu que há cerca de 500 yojanas a leste, havia uma cidade chamada Cidade da Fragrância. Nela, um professor culto e realizado, chamado Dharmautara Bodhisattva. Maravilhado, o Bodhisattva que sempre chorava estava determinado a viajar até lá para ouvir o Dharma. Ele também decidiu empregar-se como servo para poder usar o dinheiro para oferecer ao Bodhisattva Dharmautara. Na estrada, ele perguntava aos transeuntes se eles estavam dispostos a pagar para ele ser seu servo. Não havia empregadores, até que um grande homem corpulento apareceu. Esse homem corpulento ofereceu-se para comprar uma de suas partes do corpo, ou órgãos, para ser usada como sacrifício. O Bodhisattva, sempre choroso, determinado a procurar o Dharma, não hesitou em cortar um de seus braços para vender ao homem corpulento. Esta história logo alcançou a filha de um rico comerciante local e ficou emocionada. Ela então preparou 500 carros de pedras preciosas e seguiu-o sempre choroso até a cidade das fragrâncias. Depois, quando sempre choroso, ouviu o Bodhisattva Dharmautara a ensinar: a talidade nunca vai e nunca vem. A natureza do vazio é, de fato, tal coisa. Instantaneamente tornou-se iluminado. Entrou em profunda concentração meditativa e viajou livremente no mar da sabedoria prajna. Da sinceridade demonstrada por Sumedha e pelo Bodhisattva sempre choroso, na sua procura pelo Dharma, podemos ver a preciosidade da sabedoria de prajna e a compreensão de Sunyata. O Mahaprajna Paramita Sutra diz: Prajna Paramita é a mãe de todos os Bodhisattvas e Mahasattvas. É a fonte do Dharma no caminho para se tornar um Bodhisattva. O cultivo da sabedoria Prajna é de extrema importância. Pode ser comparado ao alimento de leite da mãe para ajudar o bebê a crescer. Da mesma forma, é com os ricos nutrientes do Dharma que os Bodhisattvas crescem e amadurecem gradualmente no seu desenvolvimento espiritual. À medida que cultivam a sabedoria prajna de Sunyata, eles começam a perder o embotamento da ilusão até chegarem finalmente ao puro estado original da mente do vazio.
Neste estado, podem realmente provar o significado de vazio, sem nenhuma noção de um eu, nenhuma noção de outros, nenhuma noção de seres vivos e nenhuma noção de vida útil. Quando a compaixão é combinada com a sabedoria prajna, a nossa compaixão não se apega a nenhuma noção de seres vivos ou fenômenos. Essa compaixão, que emula da noção de si e dos outros, pode ser descrita como grande compaixão sem quaisquer condições e grande bondade, pois todos somos um. É por isso que os sutras costumam descrever Prajnaparamita como a mãe dos Budas do passado, presente e futuro. Em todas as terras de Buda, existem muitos Bodhisattvas que auxiliam os Budas a libertar seres sencientes. Alguns são conhecidos pela sua compaixão, enquanto outros são conhecidos pela sua sabedoria prajna. Entre os muitos Bodhisattvas, estamos mais familiarizados com os Bodhisattvas que muitas vezes são retratados ao lado de Budas. No mundo Saya, o Bodhisattva Manjushri e o Bodhisattva Samantabhadra são conhecidos por ajudar o Buda Sakyamuni. Na terra pura da bem-aventurança suprema, o Bodhisattva Mastamaprapta e o Bodhisattva Avalokitesvara acompanham o Buda Amitabha para acolher seres sencientes na terra pura. A terra pura do esplendor azul tem o Bodhisattva da luz solar e o Bodhisattva da luz lunar. Destes Bodhisattvas, Manjushri, Mastamaprapta e luz solar são conhecidos pela sua sabedoria prajna. Eles podem ser vistos a montar um leão feroz, a viajar e ensinar o Dharma, ou usar a luz da sabedoria para atravessar a escuridão da ilusão, ou a segurar a roda do sol para nos banhar de luz. Independentemente de como são retratados, todos carregam consigo a espada da Prajna sabedoria, com a qual cortam todas as aflições e ilusões. Com grande sabedoria, os Bodhisattvas veem através do vazio dos 5 agregados e compreendem completamente que todos os fenômenos estão vazios. À medida que obtêm discernimento da verdade, vivem de acordo com a verdade e não abrigam apego ou apego. Por compaixão pelos seres sencientes, eles não suportam abandonar-nos, mas prometem ajudar-nos a atravessar o mar do sofrimento. Para cumprir os seus votos, frequentemente manifestam-se no nosso mundo e viajam dentro dos 3 reinos para tentar nos alcançar. Embora saibam que todos os fenômenos são vazios, não existe um eu que possa ser libertado e não há seres vivos a serem libertados, eles ainda continuam sinceramente a libertar todos os seres sencientes. Existe um poema chinês que capta adequadamente esse espírito. Estabelece lugares para ensinar o Dharma, sabendo que eles são apenas reflexos da lua na água. Realiza as atividades do Dharma, sabendo que nada mais são do que flores no céu. Subjugar o exército do mal, sabendo que ele existe apenas no espelho. Procura o estado de Buda, sabendo que está vazio como um sonho. Em resumo, os Bodhisattvas usam a sua grande sabedoria para praticar a sua grande compaixão. Eles usam a sua grande bondade para completar a sua grande sabedoria. Quando sabedoria e compaixão prajna estão totalmente integradas e podem ser empregues à vontade, alcançamos o Bodhi Supremo. Com este Bodhi, podemos ser mundanos, mas transcendentais. Transcendentais, mas mundanos. Capítulo 3. O espírito do Bodhisattva, perseverança e diligência. Na nossa sociedade moderna, a velocidade é tudo. Na tentativa de alcançar uma velocidade cada vez maior, temos aviões, vai-vens espaciais, internet, fornos de micro-ondas e massa instantânea. Enquanto nos esforçamos para ter maior velocidade em tudo, ainda temos que admitir que não há atalhos para a construção do caráter de uma pessoa, e uma árvore não pode crescer em toda a sua altura num só dia. Há um ditado que diz: o cultivo de árvores leva décadas, a nutrição da humanidade é medida em séculos. Certas coisas, simplesmente, não podem ser apressadas. Se queremos ser especialistas em alguma coisa, temos que passar pelo menos 3 a 5 anos nesse campo.
O caminho para ser um Bodhisattva é o mesmo, não há atalho para isso. Leva anos, vidas e até kalpas de cultivo para se tornar um Bodhisattva. Nas Olimpíadas, a corrida da maratona é o evento que melhor traz perseverança e resistência. Simplificando, o caminho do Bodhisattva de libertar seres sencientes e procurar o estado de Buda é análogo ao de uma maratona. Os sutras dizem-nos que, para que os Bodhisattvas se tornem Budas, eles precisam cultivar 3 grandes Asankyakalpas e praticar todos os tipos de métodos do Dharma. Depois disso, eles ainda precisam passar por 100 kalpas até acumular todos os tipos de sementes de Bodhi e atingir a aparência majestosa de 32 marcas de excelência e 80 características físicas notáveis. Por outras palavras, a jornada pelo caminho da verdade deve dar um passo de cada vez. Os Bodhisattvas devem ser firmes na sua paciência e resistência, trabalhando no seu progresso sem falha. Somente com o teste do tempo a iluminação pode ser alcançada. Assim, o espírito do Bodhisattva é caracterizado por perseverança, paciência, resistência e diligência. Como o espírito da perseverança e diligência dos Bodhisattvas acontece? Vem do desenvolvimento de sua Bodhicitta. O Bodhisattva Bhumi Sutra diz: quando todos os que pertencem à família dos Bodhisattvas prometem a sua Bodhicitta e praticam com esforço e diligência corretos, podem prontamente alcançar a iluminação. Bodhicitta é a semente do estado de Buda, é o solo rico em que podemos cultivar o puro Dharma. A Bodhicitta pode lavar todas as aflições e erradicar a ilusão dos seres sencientes. A Bodhicitta é como uma cama macia e confortável na qual os Bodhisattvas podem acomodar os corpos cansados dos seres sencientes. Com a Bodhicitta, os Bodhisattvas não são intimidados pela longa e árdua jornada ao estado de Buda. Eles podem distanciar-se dos 3 reinos e habitar no mar do Dharma da verdade. Bodhicitta é a dedicação dos Bodhisattvas em não desistir dos seres sencientes, pois eles frequentam o mar do sofrimento para se tornarem recipientes dispostos a serem usados pelos seres sencientes como balsas. Esse espírito de perseverança e diligência é a manifestação da Bodhicitta. Em suma, o desenvolvimento da Bodhicitta também marca o início de todos os grandes votos. Bodhicitta é a base de todos os caminhos do Bodhi e a luz guia da compaixão. Sem a Bodhicitta, os Bodhisattvas não serão capazes de olhar além das nossas transgressões e trabalhar para o nosso aperfeiçoamento. O Avatamsaka Sutra diz: o cultivo do Dharma sem Bodhicitta é mau. Assim, se queremos cultivar o caminho do Bodhimayana, devemos primeiro comprometer nossa Bodhicitta. O Aratsudana descobriu de uma maneira indireta. Depois de viajar para aprender com 53 professores virtuosos, conheceu o Bodhisattva Maitreya, que lhe disse que ele primeiro deveria prometer a sua Bodhicitta. O Bodhisattva Maitreya também lhe disse que, uma vez que prometer a sua Bodhicitta, todos os Budas o guiariam e mostrariam a ele o caminho da compaixão Mahayana, um caminho que até Sravakas e Pratyekabuddhas ainda não haviam alcançado. A partir desse conselho que o Bodhisattva Maitreya deu a Sudana, podemos ver o significado de comprometer a nossa Bodhicitta. Dado que a Bodhicitta é tão importante, o que é exatamente a nossa Bodhicitta? Simplificando, a nossa Bodhicitta é o nosso compromisso de procurar o caminho de Buda e libertar todos os seres. Este é um tema tão importante que a escola de pós-graduação em budismo chinês, em Foguangshan, inclui sempre o estudo de uma inspiração para prometer a nossa Bodhicitta na sua sessão introdutória para novos alunos. Esta obra foi escrita pelo mestre Shingon da dinastia Qin, o 9º pai da escola de budismo da Terra Pura. Muitas pessoas hoje evitam o trabalho por conforto e os valores morais estão a diminuir. O tema de nos recordar de estarmos atentos às 10 causas e condições pode ajudar-nos a descobrir nossa Bodhicitta.
Estar atento às 10 causas e condições é ser grato aos Budas, grato aos nossos pais, grato aos nossos professores idosos, grato aos nossos benfeitores, grato a todos os seres sencientes, consciente do sofrimento da vida e da morte, respeitoso dos nossos corações e mentes, arrependidos pelas nossas transgressões, conscientes de renascer na terra pura e esperançosos de que o Dharma fique conosco por muito tempo por vir. Nos Sutras e Sastras sobre Bodhicitta, somos informados de que, para sermos Bodhisattvas, temos que descobrir a nossa Bodhicitta contemplando todos os Budas, observando os sofrimentos do corpo físico, sendo compassivos com todos os seres sencientes e procurando o fruto santo da iluminação. Contemplar todos os Budas é imitar todos os Budas, ser uma grande pessoa, ter grande coragem, estar disposto a sacrificar a nossa riqueza e até nossas vidas, e procurar a iluminação. Observar o sofrimento do corpo físico é entender que os 4 grandes elementos e os 5 agregados são ilusórios como sonhos, ilusões, bolhas e sombras. Ser compassivo com os seres sencientes é ser compassivo com a ignorância dos seres sencientes, que agem na ilusão sem sequer perceber. Assim, tornam-se determinados a libertar todos os seres sencientes. Se pudermos fazer isso, descobrimos nossa Bodhicitta. A grandeza dos Bodhisattvas, a sua perseverança e diligência não são o que a maioria de nós pode viver. Os Bodhisattvas, no entanto, não são onipotentes e não são divinos. Os Budas não são deuses, e o mesmo é aplicado aos Bodhisattvas. Os Bodhisattvas são seres individuais como tu e eu, a diferença é que eles descobriram a sua Bodhicitta e podem perseverar com diligência. Os sutras falam de um incidente durante o tempo que Buda ensinava a um grupo de pessoas e a maioria dos ouvintes aceitou e recebeu o Dharma com grande alegria. Havia um indivíduo que estava mais distraído e não podia prestar atenção ao puro e maravilhoso Dharma. Buda usou o seu poder sobrenatural e falou com mais eloquência, paciência e compaixão. Mesmo assim, essa pessoa, teimosamente, recusou-se a aceitar o Dharma. Os Sutras dizem-nos que há 3 coisas que o Buda não pôde fazer: anular forças kármicas, libertar aqueles sem afinidade e condições necessárias e libertar todos os seres sencientes do mundo. Embora os Budas e os Bodhisattvas entendam que não podem libertar o número incontável de seres sencientes e não podem libertar aqueles sem afinidade, a enormidade do seu objetivo é acompanhada pela sua Bodhicitta, que é igualmente imensa e sem limites. Mesmo assim, eles ainda se esforçam incessantemente para alcançar o impossível e continuam a trabalhar incansavelmente para concluir uma tarefa sem fim. A Bodhicitta deles é como um rio que corre da neve descongelada dos Himalaias, sempre fluindo. Quando as condições estiverem amadurecidas, elas derreterão o nosso espírito congelado. No Sutra de Lótus, há um Bodhisattva chamado Bodhisattva que nunca desparece, que praticava a paciência e tolerância. Com as palmas das mãos unidas e com o maior respeito, ele cumprimentava a todos que conhecia da seguinte forma: não ouso desrespeitar-te, pois és um futuro Buda. Algumas dessas pessoas praticavam outras religiões e não estavam muito felizes por serem tão saudadas. Não apenas não devolveram a civilidade, como também o incomodaram, atiraram pedras ou acenaram com um taco ameaçador. Como o Bodhisattva que nunca desrespeitava, não quis piorar a situação, afastava respeitosamente, enquanto ainda murmurava consigo mesmo: não ouso desrespeitar-te, pois és um futuro Buda. A partir disto, podemos ver que aos olhos dos Bodhisattvas, todos nós somos futuros Budas que estão atualmente cegos pela sua ilusão, como uma gema preciosa que perdeu temporariamente o seu brilho depois de cair na lama. Incontáveis kalpas após incontáveis kalpas, os Bodhisattvas prometem a sua Bodhicitta e praticam a sua grande compaixão.
Com paciência incomparável e respeito sem fim, eles acordam-nos para nos ajudar a descobrir a nossa própria natureza pura. Amitabha Buda é um exemplo perfeito desse tipo de espírito. Numa das suas vidas anteriores, ele cultivava o Bodhisattva Dharmakara para se tornar um Buda. Foi nessa vida que ele fez os 48 grandes votos, cuja força manifesta a majestosa terra pura. O Bodhisattva Dharmakara jurou que se houvesse apenas um ser na sua terra pura que não tivesse descoberto a sua Bodhisattva, ele próprio não alcançaria o estado de Buda. Assim, a terra pura da bem-aventurança suprema é reservada aos Bodhisattvas que praticam continuamente sem regredir e visam alcançar o estado de Buda numa vida. Não há atalho para o espírito do Bodhisattva. Começa com o início da Bodhisattva e manifesta-se em perseverança contínua e diligência sem fim. A iniciação da Bodhisattva marca a transformação do comum para o transcendental e é o primeiro passo no caminho da budeidade. Capítulo 4. A prática do Bodhisattva, metódica e eterna. O budismo tem sido descrito como uma filosofia e uma religião. Por quê? Os ensinamentos budistas são profundos e deram-nos muitas ideias sobre vários fenômenos da vida e do universo. Também difere de outras religiões no sentido de permitir que se tenha perguntas sobre os ensinamentos. Sob esses aspectos, o budismo é muito parecido com uma filosofia. Embora o budismo seja muito lógico, ele não se fica apenas pelas atividades teóricas. Coloca uma forte ênfase na prática, assim, também é descrito como uma religião. O próprio Buda é um exemplo perfeito de quem valoriza a importância da prática. Depois de alcançar a iluminação, ele deu-nos este importante ensinamento: abstente de todo o mal, pratica apenas o bem e purifica a mente. Essa é a essência do budismo. Com isto, ele deixou instruções explícitas para os seres sencientes purificarem as suas mentes através da prática das virtudes e da moral. Quando os não-budistas colocavam questões puramente filosóficas, Buda permanecia calado e não respondia. As chamadas 14 questões difíceis enquadram-se nessa categoria. Essas questões puramente filosóficas são jogos de palavras e não pertencem à libertação do sofrimento ou à nossa vida cotidiana. A partir destes episódios, podemos ver que Buda coloca muita ênfase e significado na prática. O budismo é uma religião que destaca o cultivo. É também uma filosofia que lida com a vida. Especificamente, o caminho do Bodhisattva do Mahayana é baseado em colocar em prática o espírito fundamental do Buda. Como, então, praticamos o caminho do Bodhisattva Mahayana? Deveríamos fazer isso metodicamente, como um aluno que passa pelo sistema escolar. A escola dos Bodhisattvas não é diferente do sistema educacional que começa no jardim de infância, no ensino básico, secundário, na faculdade e na pós-graduação. O caminho do Bodhisattva Mahayana também pode ser entendido em termos de estágios. O estágio dos seres sencientes cujas vidas são caracterizadas pelo sofrimento. O estágio dos árabes livres da roda do renascimento. O estágio dos Bodhisattvas iluminados que cortaram aflições e maus hábitos. E o estágio do estado de Buda ou da iluminação final. Até o estágio dos Bodhisattvas pode ser subdividido em muitos estágios, dependendo do nível de prática. A prática do Bodhisattva Mahayana é caracterizada pelas 37 condições, ou práticas, que nos guiam ao estado de Buda. São eles: os 4 sujeitos da contemplação, as 4 linhas apropriadas de esforço, os 4 passos em direção ao poder sobrenatural, as 5 faculdades espirituais e os seus 5 poderes, os 7 graus de iluminação e o nobre caminho óctuplo. Essas condições podem curar todos os maus hábitos e fortalecer a nossa prática. Eles podem cortar ilusões e ajudar-nos a viver de acordo com o corpo do Dharma, o corpo dos ensinamentos.
Eles também são alimento para a jornada no caminho do Bodhisattva. Essas 37 condições originaram-se no início do budismo, sempre servindo como elementos críticos da prática de alguém. De fato, mesmo aqueles bodhisattvas que alcançaram os 10 méritos, continuam a praticar essas condições. Além dessas 37 condições, os bodhisattvas também praticam os 4 meios de abrangência: dar esmolas, falar com gentileza, conduzir-se para o benefício de outros e adaptar-se a outros para levá-los à verdade. A doação de esmolas pode ser classificado além da doação de dinheiro e bens materiais, a doação do Dharma e a doação do destemor. Dar deve ser praticado com a tríplice capacidade de dar. Isso significa que, ao dar, a pessoa não deve ter a ideia de um eu como doador, nem de um indivíduo que recebe o presente, nem de coisas que estão a ser dadas. Quando damos sem a noção de eu como doador, estamos deixando de lado a noção de eu. Quando damos sem a noção de um receptor, deixamos de lado a noção de dualidades. Quando damos sem a noção do quanto estamos a dar ou o pensamento de recompensa, estamos a deixar de lado a noção de fenômeno. Isto é verdadeiramente dar. Falar com gentileza é falar com compaixão e deixar transparecer o nosso calor e preocupação pelos outros. O Sutra de Lótus elogia Nagakanya, a filha do rei dragão do mar, com estas palavras. Com compaixão, ela pensa em todos os seres sencientes como sendo seus próprios filhos. O discurso afetuoso pode ser comparado às boas palavras calorosas de uma mãe amorosa. Pode dissolver conflitos e transformar tirania em bondade amorosa. O significado de um discurso afetuoso é capturado com o ditado: uma fragrância maravilhosa flui da boca de quem fala sem ódio. Conduzir-se para o benefício de outros é uma virtude muito importante e significa que participamos de atividades que beneficiam todos os sencientes. Seres que os levam à verdade. De fato, as duas primeiras virtudes de dar e falar com afeto apoiam as atividades dessa única virtude. Enquanto as nossas atividades beneficiam seres sencientes, não importa quão grandiosas ou insignificantes elas são. Durante o período dos estados de guerra na China, houve um famoso general chamado Liu Bei, que nos deu esse conselho muito perspicaz no seu leito de morte. Ele disse: não cometas uma ação errada, por menor que seja. Não deixes de fazer uma boa ação, por menor que seja. Buda, certa vez, ajudou o seu discípulo cego, Aniruddha, a remendar as roupas. A partir disto, podemos ver que, se não começarmos com pequenos atos de virtude, não há como alcançarmos a grandeza. Até o Buda, o totalmente iluminado, não deixou passar esse pequeno ato de bondade ao remendar as roupas do seu discípulo. Se não desperdiçarmos a oportunidade de fazer a menor das boas ações, definitivamente não devemos perder a oportunidade de participar de atividades que possam beneficiar todos os seres sencientes. Finalmente, a virtude de te adaptares aos outros para levá-los à verdade significa que devemos colocar-nos no lugar dos outros, para que possamos ensinar de acordo com suas perspectivas. As 32 manifestações do Bodhisattva Avalokitesvara são um exemplo perfeito de como adaptar os ensinamentos à pessoa e às circunstâncias. Para aqueles que são gananciosos, ensinamos a contemplar os aspectos prejudiciais do corpo humano. Para aqueles que estão cheios de raiva, ensinamos a contemplar a compaixão. Quando conversamos com os agricultores, conversamos sobre agricultura. Com donas de casa, falamos sobre tarefas domésticas. Isso não difere do método de ensino confucionista de direcionar os seus professores para o público. Em suma, praticar estes 4 meios de abranger os principais seres conscientes da verdade é um cultivo muito importante para os bodhisattvas. As 6 paramitas e as 10 paramitas também são elementos-chave para alguém se tornar um bodhisattva.
As 6 paramitas são as 6 formas de levar seres sencientes à margem do Nirvana. Dentro destas 6 paramitas, as 3 paramitas de dar, observar os preceitos e exercitar a paciência beneficiam os outros e são ferramentas para a acumulação de méritos e bênçãos. As outras 3 paramitas de diligência, concentração meditativa e prajna beneficiam-se e nutrem a sabedoria. Assim, a prática das 6 paramitas traz-nos bênçãos e sabedoria. É também uma forma maravilhosa de entender e estar em contato com o Dharma. A paramita da doação já foi discutida no parágrafo acima. O que é enfatizado aqui é que, quando damos, não devemos preocupar-nos com o reconhecimento. Quando realmente damos com esse espírito, podemos experimentar o que Lao Tzu disse há muitos anos. Quanto mais dás, mais tens. Quanto mais dás aos outros, mais existes. O que isso significa é que quanto mais doamos, mais temos e que não teremos nada em falta. A observação de preceitos pode ajudar-nos a controlar a nossa inclinação a cometer erros e a diminuir o efeito kármico dos nossos erros passados. Independentemente de qual preceito observamos, a importância está na intenção. Se o nosso comportamento exterior é apenas uma fachada e uma cobertura para as nossas más intenções internas, não estamos a viver de acordo com os preceitos. Por outro lado, se as nossas intenções são boas, então observamos os preceitos, mesmo que tenhamos que vergar um pouco as regras para se adequar à situação. Quando o 6º patriarca da escola de budismo Shan estava escondido na floresta, ele vivia entre caçadores e comia com eles. Nessa situação, ele só podia comer legumes que já haviam sido cozidos com carne, mas não era menos cultivado por isso. Quando observamos os preceitos, temos que observá-los consistentemente nas nossas mentes e comportamentos, continuamente o tempo todo e persistentemente sob todas as circunstâncias. Ao observar os preceitos, pode se sentir inicialmente restrito e praticar com alguma apreensão. Com o passar do tempo, a prática torna-se instintiva e a pessoa sente-se à vontade com ela mesma. Isto é observar os preceitos da forma mais elevada. De seguida, a paramita da paciência e da tolerância é uma cura para o ódio e uma ferramenta para descansar o corpo e a mente. Quando somos pacientes e tolerantes, podemos resolver conflitos. Muitos exemplos podem ser encontrados no Sutra Gama. Havia um general muito famoso na história chinesa com o nome de Anshin, que era conhecido por ser capaz de suportar insultos. Antes de se tornar famoso, Anshin foi humilhado e ridicularizado por um valentão que exigia que ele se arrastasse entre as suas pernas. Ele engoliu o seu orgulho e fez o que o valentão exigia. A sua tolerância não era um sinal de fraqueza, mas um fator-chave para mais tarde se tornar um general reconhecido. De fato, não se pode enfatizar o suficiente a força que pode ser derivada da paciência e da resistência. Além das 3 qualidades de dar, observar os preceitos, ser paciente e tolerante, os bodhisattvas também trabalham diligentemente. Quando são firmes na sua prática e se recusam a desistir, experimentam uma concentração meditativa da qual alcançarão prajna. Nesse ponto, o alcance de Bodhi está à vista. As 10 paramitas são as 6 mencionadas acima, além de adaptabilidade, votos, força de propósito e conhecimento. A adaptabilidade é uma habilidade que os bodhisattvas empregam para ensinar seres sencientes, de modo que o ensino seja adequado à ocasião e ao ouvinte. Os votos referem-se aos votos que os bodhisattvas fizeram quando entraram no caminho do estado de Buda. Os exemplos incluem os 10 grandes votos do Samantabhadra Bodhisattva, os 12 grandes votos do Buda da Medicina, os 12 grandes votos do Bodhisattva Avalokitesvara, os 18 grandes votos do Bodhisattva Manjushri e os 48 grandes votos do Bodhisattva Dharmakara.
Outro exemplo são os 4 votos universais de um Buda ou Bodhisattva. Seres sencientes são infinitos, juro libertá-los. As aflições são infinitas, juro erradicá-las. Dharmas são inesgotáveis, juro estudá-los. O estado de Buda é supremo, juro alcançá-lo. A promessa de votos é o que dá aos Bodhisattvas a força do propósito e do conhecimento para cumprir o caminho do Bodhisattva Mahayana. Ao longo de 3 grandes Asankhyakalpas, os Bodhisattvas praticam as 37 práticas de iluminação, os 4 meios de abraçar, as 6 paramitas e as 10 paramitas. Com a prática, os Bodhisattvas gradualmente transcendem o comum e juntam-se às fileiras dos iluminados. O caminho do Bodhisattva é um longo caminho que não pode ser terminado instantaneamente. Para percorrer esse caminho, é preciso fazê-lo metódica, persistente e consistente.